Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como estão todos? Aqui quem vos fala é o Leandro e você está no canal Rode com Leandro. Seja muito bem-vindo. E aí pessoal, o vídeo de hoje para a gente fazer aquele bate-papo a respeito aí de como foi o caminho da fé. Vocês que assistiram aí, gostaram? E aí, acharam difícil os perrengues nos morros lá? Então, vamos falar um pouquinho disso. E afinal de contas, a Dominar 400 juntamente com a Bajaj, presta ou não presta? Fique até o final, né? Não saia do vídeo, vamos falar sobre isso e, para resumir, né, você que está chegando agora, né, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative as notificações, né? Mas assim, só para fazer um resumo, né, de como foi a viagem em si. Né? Saímos de casa com destino a Águas da Prata, interior de São Paulo, mais ou menos uns 250 km de distância, né? E de lá pegamos o Caminho da Fé. Era uma viagem que, a princípio, a gente queria, digamos assim, né, rodar em torno de 1.500 km, mas por algumas questões acabamos, né, encurtando a viagem em si e ficamos somente no Caminho da Fé, né, e o trajeto de casa até lá e voltar. Então ficou aí aproximadamente 805, 810 km. Né? Como eu estava dizendo, saímos de casa, fomos para Águas da Prata. Na Águas da Prata pegamos o Caminho da Fé e fomos até Aparecida. É um local muito bacana, assim, sabe? Não tem explicação, não dá para explicar. Assim, você só sabe estando lá. É uma energia diferente, é algo assim, para quem é voltado, né, digamos assim, para a questão de religião, né? É uma questão de fé, é uma peregrinação assim que muita gente faz, e talvez independentemente da religião em si, e muita gente faz até meio que para refletir durante o caminho, né? Assim, é muito bacana. Você encontra pessoas, né, de várias regiões e cada um às vezes dá o seu testemunho de fé, de, enfim, né, das dificuldades que já passaram e que é diferente, entendeu? Como tem um vídeo, né, que a gente estava na Serra da Luminosa, que encontramos dois ciclistas, né, que eu não lembro o nome deles agora, não vou evitar de falar para evitar de falar errado, né, mas assim que eles já foram, é, é, acho que 3 ou 4 vezes, e cada vez que você vai é diferente, é uma energia diferente, entendeu? É muito bacana. Isso foi só um exemplo, né? E assim você vai encontrando pessoas, igual, por exemplo, encontramos, né, o Iramar, que era de São Paulo também, no Pico do Gavião, e aí, né, fomos, se um passa para lá, outro passa para cá, e no final da conta acabamos seguindo junto, totalmente junto, né? E passamos os perrengues lá no morro, lá depois de Bom Repouso, na Serra da Luminosa. Então, assim, é sempre bom, né, quando você tem um amigo ou alguém ali junto para dar um apoio nessas horas dos perrengues, é sempre bom. E aí, posteriormente, depois encontramos também um outro rapaz daqui de São Paulo, né, o Magaive. Aquele abraço para você, Iramar, e o Magaive também. E aí trocamos ideia, foi legal e depois a gente acabou, no final, né, acabamos se encontrando já próximo reencontrando, digamos assim, né, próximo já próximo, depois da Serra de Pedrinhas, né, onde que a gente parou para jantar, se não me engano, a pousada do Agenor, e de lá seguimos junto. Então, assim, é muito bacana, você encontra muita gente e cada um com a sua história de vida, né? E show de bola, você fazer novas amizades e é muito bacana mesmo. Eu recomendo. É aquela coisa, se você quer fazer de moto ou de carro ou a pé, tem gente que faz a pé, pessoal. Tem gente que faz a pé, às vezes saindo de Águas da Prata ou até de mais alguns outros ramais mais interior ainda, que é muito longe, né? Igual, por exemplo, saindo de Águas da Prata,
em torno aí de 320 km, até 320, 350 km, dependendo do local que você passar. Porque, por exemplo, de Tocos do Mogi, se você passar direto para Estiva, é uma distância, digamos assim. Agora, de Tocos do Mogi, se você passar por Bom Repouso, que foi por onde a gente passamos, aí aumenta. E sem falar também a dificuldade da serra lá dos buracos, né? Um trecho lá bem difícil, que foi um acesso, digamos assim, relativamente novo, né? Que eles abriram. Então, assim, é um trecho que se você for fazer de carro, mesmo de moto, precisa verificar, é bom você, às vezes você está com uma companhia, e dependendo da época também, dependendo da moto, né? E a experiência que cada um tem, talvez não seja o melhor aí numa época de chuva, essas coisas, entendeu? Para evitar o perrengue além do normal, né? Entendeu? Então, assim, para resumir, né, foi muito bom. A gente estava de olho na previsão do tempo e, graças a Deus, não pegamos chuva. Até na serra ali em Campos do Jordão pegamos umas gotinhas assim, mas foi só uma nuvem passageira, não chegou nem chover de verdade, foi só alguns pingos e não tivemos problema. Graças a Deus foi uma viagem super tranquila, né? Os sustos, como de costume, né? Nas areias, nos buracos, enfim, faz parte das pedras, né? E foi muito bacana. E aí, ou seja, então um resumo aqui só para passar para vocês, né? Uma viagem aí de 805 km, como eu estava dizendo, né? Ou seja, entre gasolina, pedágio, hospedagem, alimentação, ingressos, né? Que no Pico do Gavião lá é pago, né? Foi um total aí de aproximadamente R$ 1.350 em 3 dias. Lembrando que estava eu e a Camila, né? Então, assim, talvez se você estiver sozinho, né? De repente pode ser que o gasto seja menor, né? Enfim. Aí eu não vou entrar no mérito, né, do que é barato, o que é que se é caro. Cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe dos seus sonhos, né? Como diz meu pai, né? Cada um sabe onde o braço alcança, né? Então, assim, mas se a gente for pegar o custo, né, pela distância rodada, percorrida, né, ficou aí em torno de R$ 1,70 por quilômetro rodado, né? E aí você tira as suas conclusões, né, digamos assim, se vale a pena, se não vale, se vale a experiência, né? E para você que tem uma moto e queira fazer, eu recomendo. Se você tem uma experiência, você vai, assim, um pouco de experiência, eu tenho certeza que você vai gostar, né? E para quem não tem experiência, eu recomendo ir devagar, né? Pegar um pouco de estrada de chão antes, para não passar sufoco na hora do vamos ver, entendeu? E, como diz o título, né? A capa do vídeo, afinal de contas, a Dominar 400 e a Bajaj presta ou não presta? Então, pessoal, é aquela coisa. Muita gente às vezes, né, às vezes pergunta, tem a curiosidade por ser uma marca, digamos, relativamente nova no Brasil, né? Tá aí nem um pouco mais de 2 anos, chegando aí nos 3 anos, né? Então muita gente ainda não conhece, né? E assim, por ser, digamos assim, no mercado que eles estão atuando novo, né? Para eles aqui no Brasil, no caso, algumas coisas precisam ir se ajustando. Como, por exemplo, a questão de peças. Determinadas peças você realmente vai ter dificuldade para encontrar, né? Tá demorando, né? Tipo assim, em alguns casos demora 30, 40 dias, 60 dias, enfim. Mas não podemos esquecer também, né, que para determinada cilindrada, quanto mais aumenta, né, quanto mais sobe a cilindrada, maior é a dificuldade para encontrar peças, né? Inclusive de outras marcas, né, que já estão aqui no Brasil há muito mais tempo, 40, 50 anos, e ainda assim você tem dificuldade de encontrar peça, né? Lembrando, por exemplo, como é o caso da Honda, né, que, é, tipo assim, por que você arruma às vezes fácil, né, uma moto, uma CG? Porque qualquer um mexe e tem muita peça paralela,
né? Muita peça paralela, é uma moto de baixa manutenção, digamos assim, o custo, né, de cada peça. Então fica fácil de arrumar, né? Agora, se você sobe o nível, né, tipo assim, vai para uma cilindrada maior, toda marca vai ter seus problemas, toda marca vai ter sua dificuldade, né? É, lógico que, assim, no meu ponto de vista, é algo que precisa ser melhorado, às vezes a questão do pós-venda, atendimento ao cliente, né? Mas, assim, hoje, falando especificamente da moto, até o momento, né, posso mudar de ideia, não estou cravando nada aqui, né, tipo assim, né, ad eterno, como diz o ditado, né, mas até o momento a moto nos atende super bem, né? Inclusive, né, nesse vídeo aqui, ó, eu falo, né, da moto, né, subindo a Serra do Mar. Já tinha falado sobre a moto, né, nesse vídeo, né, e assim, melhor do que falar é testar na prática, né, e é o que a gente tem feito, compramos a moto e colocamos para rodar, né, afinal, moto parada não faz história. Ou seja, quando alguém pergunta, você pode falar com propriedade, é isso que a gente tem feito. Então, assim, estamos testando em várias situações e graças a Deus até o momento a moto não nos tem decepcionado, né? Já passei por trechos de alagamento, inclusive, que assim foi bem difícil, né? Mas se fosse com uma outra moto, com certeza eu teria ficado no alagamento, coisa que eu não recomendo passar em alagamento, mas nesse dia eu passei, né? E assim, se fosse com outra moto, talvez eu tivesse ficado no alagamento. E também em muitas outras situações, né? Seja sozinho, seja a moto carregada, né? Com tipo eu e a Camila e bagagens, né? Subindo serra. Se você ainda não assistiu, né? Assiste lá. Você vai ver alguns trechos lá que com certeza você vai gostar. Os trechos de serra, buraco e tudo mais. E se presta ou não presta, tire suas próprias conclusões. Valeu, pessoal! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.